Louvamos o nome do Senhor. Eu não sei como você se sente, mas à medida com que os louvores vão sendo ministrados, à medida com que a ministração vai acontecendo, as ofertas vão sendo entregues ao Senhor, porque nós oferecemos o nosso louvor, nós oferecemos a nossa adoração, e nós adoramos ao Senhor quando entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Então isso é a parte do culto que nós oferecemos. E quando a palavra vai sendo ministrada ao nosso coração, é uma resposta desse Deus que se comunica conosco, que fala conosco, e Ele vai nos responder, Ele vai falar conosco. Mas à medida com que o culto vai acontecendo, você não vai ficando mais empolgado? Você não vai ficando mais animado? Eu pelo menos sou assim. Às vezes você chega meio cansado, né, do dia, às vezes você vem, mas à medida com que o culto vai sendo oferecido ao Senhor, você vai se alegrando, você vai se empolgando. E eu lembro que antigamente, eu falo, né, antigamente que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a falar antigamente, né, pastor? Mas eu lembro que antigamente não era incomum a gente ver as crianças saltitando, né? Eu não consigo saltitar, mas alguém sabe saltitar? Sabe como é que é saltitar? Sabe, né? Então o saltitar vai de uma perna para o outro e ele vai dando um chutinho assim no chão. E a criança, quando estava muito alegre, quando estava se divertindo muito, ela saía saltitando, né? No parque, no quintal. Hoje quase a gente não vê isso. Porque as crianças têm pouco espaço para brincar, porque elas ficam muito dentro de apartamentos. E eu acho que talvez muitas coisas tenham nos roubado a alegria do saltitar. Mas é interessante que eu falo para minha mãe, a senhora tem vontade de saltitar na presença de Deus? A senhora tem vontade de saltitar quando você está louvando, quando você está adorando? Eu tenho vontade de saltitar. Se você tem vontade de saltitar, saltite. Louve ao Senhor com seu corpo, adore ao Senhor. E eu gosto de pensar nas coisas dos céus. E eu gosto de pensar que lá no céu nós vamos saltitar muito de alegria na presença do Rei. Nós vamos correr, nós vamos pular, nós vamos nos alegrar. Mas a gente precisa começar a fazer o treinamento aqui, né? Porque senão, quando você chegar lá, você vai ficar meio sem graça, né? Meio situado. Porque a eternidade começa aqui. Então é tão bom, é tão agradável estar na casa do nosso Pai, estar louvando a Ele. Responda a Ele com o seu amor, responda a Ele com a sua alegria. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos com uma expectativa do que Deus vai falar conosco, de qual resposta Ele vai nos dar para os problemas pessoais, uma situação de desemprego, uma situação de saúde, uma situação familiar. E nós queremos ouvir o que Deus tem para dizer conosco. O que Ele vai falar comigo hoje? O que Ele vai falar comigo hoje? Mas eu quero que você olhe para o seu irmão aí do lado, se tiver alguém do seu lado, e você fale para ele: eu também estou interessado em saber o que Deus vai falar com você. Aleluia. Essa deve ser uma preocupação para nós. Que nós estejamos empenhados em que Deus não fale apenas conosco, mas que Deus fale com o irmão que está do lado. Que Deus fale com a nossa família. Que Deus fale com cada um de nós. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que nós somos membros uns dos outros. Se eu sou membro sua, eu não posso ficar preocupado só que eu cresça. Eu tenho que querer que você cresça também. Porque quando eu vou avançando, eu não quero avançar sozinha. Eu quero vir com os meus irmãos. Desde o princípio foi assim. Deus perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Deus sempre vai nos perguntar: onde está o seu irmão? Nós precisamos querer que os nossos irmãos avancem conosco e cresçam conosco. Eu me lembro que eu aprendi isso com uma clareza mais forte quando eu fiquei doente. Porque, embora eu tivesse um problema na perna e tivesse muitas infecções na perna, todo o meu corpo sofria.
Era a minha perna que estava doente, era a minha perna que infeccionava, mas me dava dor de cabeça. Eu desmaiava. Quando fazia o exame de sangue, estava lá no sangue a infecção. E eu me lembro que quando o médico, ele decidiu pela cirurgia, pela amputação da minha perna, ele me disse assim, sabe, linda? Eu vou amputar a sua perna, porque senão você vai morrer por causa da sua perna. Todo o seu corpo está trabalhando para preservar a sua perna que está doente. Toda a energia, todos os nutrientes, toda a vitalidade do seu organismo está indo para a circulação da sua perna, para que ela se mantenha viva, enquanto isso você está morrendo. Se nós não sararmos, se o irmão que está do seu lado não sarar, todos vamos sofrer. Não existe isso. Eu fico doente, o problema é só comigo, ninguém vai sofrer, ninguém está interessado, não. Todo reino, todo corpo vai adoecer junto com você. Se você pecar, o pecado também é meu pecado, porque eu faço parte de quem você é. Se você não sarar, eu não vou romper como eu deveria romper. Imagina, pastor, a palavra do Senhor fala que a alma que pecar, essa morrerá, sim. Mas a palavra também nos diz que nós somos corpo, que não existe um membro que é mais importante do que o outro. O olho não pode dizer para as mãos, não preciso de você, para os pés, olha, eu não estou nem aí, até para as partes que parecem mais sem valor. Quando uma criança nasce sem um esfíncter, sem um ânus, ela precisa fazer cirurgias terríveis e muitas vezes não consegue restaurar, restabelecer o trato digestório. Por quê? Porque nós somos parte um dos outros. Nós somos um sistema complexo. Quando um não funciona bem, quando um não está bem, todo o corpo sofre, todo o corpo padece. Então olha aí para o seu irmão e fale, eu quero ver você bem. Quero ver você abençoado, quero ver você crescer. Sabe, queridos, isso é maravilhoso. Quanto mais a pastora Rosângela prosperar, melhor eu vou ficar. Mas Deus está dando tudo para a pastora Rosângela. Não, glória a Deus. Deus está dando para a pastora Rosângela, olha aí. Agora eu vou andar junto com ela também, vou receber também, vou ser abençoado também. Mas quando você é restaurado, a sua casa é restaurada. Quando você adoece, os seus filhos adoecem com você. Quando você adoece, seus irmãos, seus pais, a sua família adoece com você. Mas quando você é restaurado, quando você é curado, quando você é liberto, quando você se apropria de toda a verdade da palavra de Deus, todos ao seu redor vão ser impactados, vão ser influenciados, a igreja vai crescer, vai avançar, o reino vai expandir, o evangelho vai chegar às nações, como a pastora Leonor falou, vai ir cada vez mais longe e o propósito do Senhor se cumprirá, porque Ele vem buscar a sua noiva pura, santa, adornada e restaurada. Por isso nós não podemos receber apenas a palavra individualmente. Nós precisamos receber a palavra como corpo. Nós precisamos receber a palavra como aqueles que querem avançar no coletivo. Nós precisamos receber a palavra. Nós precisamos ser nutridos pela palavra, mas não dizer, olha, tudo bem, porque o que importa é que eu estou bem mesmo e por mim está tudo certo. Deixa o irmão que está do lado para lá. Não, eu quero que você vá junto. Se você não está entendendo, vamos achar uma outra forma de compreender. O Espírito nos revelará. Eu estou com você. Você não está sozinho. E a palavra, ela nos fala tantas coisas, tantos relatos acerca disso. Mas eu quero compartilhar alguns textos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Mateus 26, nós vamos ler a palavra. A palavra é viva, é eficaz.
Não há transformação sem a palavra. Não há mudança sem a palavra. Mateus 26, do versículo 6 ao versículo 13, a palavra nos diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Algumas versões dizem para a sua honra. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa extraordinária. Maria está diante de Jesus, essa é a irmã de Lázaro, está diante de Jesus e ela derrama um nardo puro diante do Senhor e sobre a cabeça do Senhor. E é interessante que eles moram em Betânia. E Betânia significa casa da aflição. Mas Maria, embora naquele contexto da casa da aflição, ela reconhece quem Jesus é. E quando nós lemos esse texto e o texto seguinte que nós vamos ler depois, você deve atentar para que essa não é uma mulher que estava encontrando Jesus pela primeira vez. A bispa perguntou: temos alguém que nos visita pela primeira vez? E ninguém levantou a mão, porque todos nós já estivemos aqui. Esta mulher já havia tido um encontro com Jesus. E é tão maravilhoso, é tão poderoso, que todo encontro, o primeiro encontro com Jesus, ele nos transforma. Ele marca as nossas vidas, para o bem ou para o mal. Porque aquele jovem rico encontrou com Jesus também, mas ele saiu pior do que ele chegou. Porque ele saiu triste, cabisbaixo: vou entregar minhas riquezas, e aí como é que eu vou fazer? Então ele ficou pior. Mas Maria, ela teve um encontro poderoso e ela volta novamente para se encontrar com Jesus. Só que quando ela volta para se encontrar com Jesus, ela já não vem de qualquer jeito. A pastora Leonor ministrou aqui os dízimos e as ofertas, e esta Maria, esta mulher, ela vem e ela traz o perfume mais caro. Você conhece esse texto? Ela traz nardo puro. E a revolução na igreja acontece. Como está entregando essa oferta tão cara? Podia dar para os pobres. E Jesus faz uma menção, talvez, a das mais assombrosas. Pobres vocês sempre vão ter junto de vocês. Porque a pobreza é um conceito muito amplo. Você não é pobre só de dinheiro. Você pode ser pobre de espírito. Você pode ser pobre espiritualmente. Todos são pobres em algum sentido. Até que experimentem o que esta mulher experimentou. Já que ela encontrou Jesus, ela reconhece o tesouro de grande valor. Então não há nada que ela tenha que valha mais do que quem Ele é.
ela vai para a sua casa e ela traz o nardo, ela traz aquele perfume mais caro, aquele unguento, aquele óleo, aquela essência aromática que deveria ser apenas derramada sobre autoridades que estavam sendo constituídas, e ela, sem dó e sem piedade, ela derrama o nardo sobre a cabeça de Jesus. E o irmão que estava do lado, que estava recebendo todo mundo na casa dele, ele é o Simão, leproso. Mas ele não era, obviamente, mais leproso. Ele já tinha sido curado, porque se ele fosse leproso, ninguém estava na casa dele. Ele não estaria dentro da cidade. E isso nos faz pensar que ele também já tinha se encontrado com Jesus. Alguns teólogos dizem que ele era aquele entre os 10 leprosos que foram curados. E aí ele convida Jesus para a casa deles, são conjecturas, mas é interessante que ele também experimentou um milagre. Ter Jesus na casa, alguém que um dia foi leproso, ter uma casa, ter outras pessoas junto consigo, é bênção demais, gente. É coisa demais, não era pouca coisa não. Mas é interessante que quando ele vê a entrega daquela mulher, ele não se alegra. Ele pensa assim, como é que é isso? Como é que ele está permitindo que isso aconteça? E eu quero convidar você para abrir outro texto. A palavra do Senhor nos fala, lá em Lucas 7, do 36 ao 50, nós vamos ler, sobre uma outra mulher. Agora não mais uma mulher tão requintada, uma mulher tão refinada, como era esta de Betânia. Agora nós encontramos um outro tipo de mulher. Lucas 7, do 36 ao 50, a palavra nos fala sobre uma outra mulher. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com o cabelo da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Uau! Aqui ela não está em Betânia, aqui ela está em Naim. E Naim significa aconchego, calma, tranquilidade. Mas essa mulher vivia calma, tranquilidade, aconchego? Claro que não. Os teólogos dizem que esse termo, esse título,
dado a ela de a pecadora está relacionado com a sua vida pregressa. Talvez uma prostituta, uma mulher chamada uma mulher da vida. E pensa, numa mulher naquele contexto, já não era valorizada porque era mulher. Não era valorizada porque não tinha marido. Provavelmente não tinha pai que fosse por ela. Imagina o quanto de valor ela tinha sendo uma prostituta ou sendo uma mulher com um nível de vida de perversão ou questionável apenas. Essa mulher não tinha valor nenhum dentro daquele lugar. Mas disse da tradição que as mulheres que eram prostitutas naquele período, claro, água escassa, ninguém podia ficar tomando tanto banho assim, elas traziam consigo, as que tinham uma condição muito assim, né? Um pequeno vidrinho, um pequeno depósito de unguento. Mas disse que não, esse não é nardo, mas esse é mirra. Mirra não é para ungir a autoridade. Mirra é para trazer cura, é para sarar feridas. Quem sabe uma mulher que, muitas vezes a gente usa o termo mulher de vida fácil, que não tem facilidade nenhuma. Né? Quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai trabalhar mulheres em vida de prostituição, elas têm uma vida terrível, tenebrosa, são violentadas, são estupradas, passam por uma infinidade de coisas, e com essa mulher não devia ser diferente. Mas essa também é uma mulher que nós podemos olhar e dizer, essa mulher não está encontrando com Jesus a primeira vez, não. Essa mulher já encontrou com Jesus antes. E quando ela encontrou com Jesus, os olhos dele, que são como chamas de fogo, tomaram tão poderosamente a vida desta mulher, que não apenas ela entendeu e resolveu entregar aquilo que tinha de maior valor, mas como ela passou a ter valor. Ela que foi desprezada até o último segundo, porque ela estava nessa casa e estava sendo desprezada, ela tem um encontro tão poderoso com Jesus, e nesse encontro ela é tão transformada, que já não importa a vida que ela tinha antes, a vida que ela tem agora, o que vai acontecer, o que vão falar, como é que eu vou usar, será que vou ter que voltar para a prostituição, será que vou ter precisar desse óleo de novo, será que vou ter que cicatrizar alguma outra ferida? Não. Ela entra dentro daquela casa, daquele fariseu, era um homem rígido, é um homem que seguia à risca a lei, a Torá, e ela sem medo, com coragem, com ousadia, ela não se importa com mais nada. Ela se rende aos pés de Cristo e ela faz a sua oferta. E todo mundo começa a falar. E não é um elogio que ela recebe. O fariseu diz assim, será que Jesus não está vendo? Se ele fosse mesmo profeta, ia saber quem é que estava ungindo o pé dele. Ia saber quem é essa mulher. Olha aí. E sabe, queridos, eu fico meditando, e algumas semanas eu tenho meditado nessa palavra. Essa não é uma palavra que eu preparei para hoje. Essa é uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração e que tem martelado dentro de mim. Que encontro foi esse? Que desprendimento, que transformação foi essa? Capaz de transformar a vida de uma mulher reconhecida na sociedade, com poder aquisitivo, com uma vida reconhecida e respeitada, talvez solteira, talvez mais velha, não importa, mas foi capaz de transformar e de dizer, nada do que você tem mais valor do que Ele. Ele é o seu precioso, Ele é o seu amado, Ele é a pérola de grande valor. Que encontro é esse? Que pega uma mulher que não vale nada dentro da sociedade e que faz com ela algo tão poderoso, algo tão maravilhoso, que diz para ela, você tem valor. Você não tem valor pelos homens que você dorme, pelo perfume que você usa, pelas feridas que você traz em você. Você tem valor porque eu te dou valor. E a partir daquele momento, aquela mulher aquelas duas mulheres deixam de se preocupar com o que é que os outros estão dizendo, e elas rompem o limite, elas acessam um portal, um lugar em Deus, um lugar de encontro que já não importa
os críticos. Não porque eles não têm valor em quem eles são, mas porque a estes Jesus vai ensinar. Ele ensinou para elas. Por que não vai ensinar para o irmão que está do lado? Ele ensinou para elas. Por que ele não vai trabalhar com o arrogante? Com aquele que esqueceu que também foi restaurado? Com aquele que esqueceu que também foi perdoado? Por que ele não vai trabalhar? Isso tem, sabe, chocado a minha mente, constrangido. Sabe quando a gente quer entrar nesse lugar? Porque o que Jesus fala a respeito delas no final, isso está remoendo dentro de mim. Como aquela mulher que entrega o nardo mais caro e que entrega aparentemente a sua riqueza, o seu valor. Eu tenho a impressão que Jesus pega ela assim, sabe? Eu tenho essa sensação que Jesus pega ela assim e ele traz ela aqui, ó, junto com ele, pare a pare. E ele diz assim, sabe, essa mulher de que vocês estão falando, onde o meu evangelho for pregado, vai se fazer menção de quem ela é. E não vai ser para minha honra, vai ser para a honra dela. Sabe por quê? Porque ela não está importando mais com o que parece valoroso nessa terra. Ela me encontrou. E agora eu sou responsável por ela. Agora eu sou responsável pelo reconhecimento que ela deve ter, não só nessa sociedade, mas o reconhecimento que ela deve ter ao longo de toda a história. Uau! Eu acho isso extraordinário, porque numa geração em que todo mundo quer ter 15 minutos de fama, todo mundo quer que alguém diga, olha, foi por causa do fulano que eu cheguei até aqui. Todo mundo quer isso. Essa mulher, ela é ascendida, ela é levada para um outro nível pelo próprio Jesus. Ela é colocada aqui junto com Ele. Ela não é acima dele. Ela não é poderosa como Ele é. Mas Ele conferiu para ela uma história. Ele conferiu para ela uma nova história. Uma nova realidade na sua história. Ao mesmo tempo eu fico intrigada com a mulher chamada de pecadora, porque quando ela tem esse encontro com Jesus, Jesus também fala algo extraordinário, além de falar sobre o grande amor que ela tem, porque ela teve muitos pecados perdoados, e isso questiona, né, todo o nosso entendimento religioso, porque a gente sempre tem a ideia de que fulano é mais amado porque ele é mais santo, porque ele é mais puro, porque ele viveu uma vida mais certinha, e Jesus está dizendo, não, ela entende o meu amor, porque ela sabe de onde eu tirei, onde eu a encontrei. Ela sabe quais são os pecados e quantos são os pecados. Então isso faz com que nós pensemos, não é o quanto você acha que você é santo ou justificado pelas suas boas obras, mas é o quanto você tem consciência de quantos pecados você foi perdoado, de quanto você foi restaurado. Aleluia! Nós exaltamos a esse Deus. Nós louvamos a Cristo Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Tua presença vale mais. Aleluia. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Aos seus pés o meu, e não importa o preço, e não importa o preço
do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença. Tua presença. Que doce convicção essa que essas duas mulheres tiveram. E há algo tão poderoso que Jesus fala para esta segunda mulher. Além de dizer para ela, os teus pecados estão perdoados, vá em paz. Esse vá em paz, não é assim, vá em paz. Esse vá em paz não é, a paz esteja convosco. Não, esse vá em paz é, entra na minha paz. Começa a viver na paz de quem eu sou. Entra e seja envolvida a partir deste momento na minha paz. Seja revestida pela minha paz. Seja revestida por quem eu sou. E nós cantamos aqui, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A consciência de que ela era pecadora, a entrega dela deu um acesso para ela. Ela entrou em um lugar que ninguém pode comprar. Ela foi dominada por isso. E muitas vezes a gente diz assim, são tantas as dificuldades, são tantas as lutas. Como é que você pode ter paz? Uma vez eu estava na universidade e uma moça, uma colega disse assim para mim, você parece a Madre Teresa de Calcutá, né? Eu falei, não, mas eu tenho paz. Ele é a minha paz. Ele não é a minha paz, Ele coloca a paz em mim apenas. Ele me deixou a paz. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não apenas Ele infunde paz em nós, mas Ele nos coloca dentro de quem Ele é. No recipiente encharcados pela paz. Você vai ter aflições, você vai ter dificuldades, as coisas vão piorar, não vai melhorar até a volta de Cristo, mas a igreja vai ter um nível de glória que ela nunca experimentou. Mas você precisa ter consciência disso, você precisa se apropriar disso. E talvez você diga, eu não sou a Maria de Betânia, que embora viva numa casa de aflição, mas seja plena, ame a Deus, seja boa cidadã, tenha um poder aquisitivo, não. E encontrou o Senhor. Eu não sou essa pessoa. Mas eu também não sou essa aí que viveu na vida, que desfrutou de tudo, que sofreu tudo, que tem traumas até não sei aonde, não. Eu sou aquele que negou Jesus. Eu sou aquele que desprezou Jesus. Então abre a sua Bíblia em Cantares de Salomão, no capítulo 5. Cântico dos Cânticos. Pode estar aí. Cantares, no capítulo 5. Esse é um texto bastante conhecido. Um texto muito precioso para nós nessa estação, mas eu quero ir um pouquinho além dele. Cânticos, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim: a amada, depois de estar preparada, de estar perfumada, está na cama, de repente ela rejeita a presença do amado, ela diz, olha, já estou pronta para dormir, não me incomoda, ele bateu na porta, mas meu coração aqueceu, mas não fui. Mas de repente ela cai em si e ela diz assim, eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma, olha a mirra aí, hein? Sobre as aldravas da fechadura.
eu abria o meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não achei-o. Chamei-o e não me respondeu. Aqui não é a amada que está ungindo o seu amado. Aqui era o amado que queria ungir a amada. Aqui era o amado que foi com as mãos gotejando mirra. Tinha tanta mirra nas mãos dele, tinha tanta cura, tanta restauração nas mãos dele, que quando ele pegou na fechadura, a fechadura ficou pingando aquele unguento. Pensa que Jesus está na porta dizendo: eu quero curar você, eu quero restaurar você, eu quero te amar, eu quero te levar para viver tudo aquilo que eu tenho para você, todo o meu propósito, todos os meus pensamentos que são de paz e não são de mal. Mas de repente você diz: não, eu estou bem como eu estou. Eu sinto um certo conforto e prazer no meu pecado, na minha autossatisfação. Já estou preparado para dormir. Não, eu já sofri tanto, não vou confiar de novo. Não vou, já me enganaram muitas vezes, agora não vou ouvir. E rejeitou. Mas de repente isso é rápido. De repente ela cai em si, ela volta, mas quando ela chega, só tem o óleo. E sabe, queridas, não adianta a gente derramar óleo sobre a sua cabeça. Não adianta você receber milhares e milhares de oração por cura e por restauração, se você não tiver aquele encontro com o Espírito que se manifesta derramando o seu óleo. Você não vai ser restaurado. Você precisa querer, porque essa amada, ela sai desesperada pelas ruas. Mas ela não é reconhecida, porque sem o amado das nossas almas, nós somos apenas loucos. Ela é tida como uma louca pelas ruas da cidade, ela apanha dos guardas, ela sofre. Mas você acha que o amado desiste dela? Ele nunca desiste. A palavra nos fala, lá no versículo 10, no versículo 11, ela reencontra, ela fala com as mulheres de Jerusalém sobre ele, mas agora, olha o olhar dela como mudou. O meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Esta mulher agora que decide ter este encontro poderosíssimo, ela vê o que ela nunca tinha visto antes. E ela vê algo tão poderoso. Ela não unge a cabeça do amado, ela não unge os pés do amado, mas ela encontra com ele e ela vê que a cabeça dele é como um ouro puro, reluzente, como um ouro que ela nunca viu. Sabe por quê? Porque toda a pureza, toda a santidade, toda a perfeição está naquele que é o cabeça, que é o Cristo ressurreto, o dono e o amado da sua igreja, o noivo amado. A palavra do Senhor vai nos falar lá em Apocalipse isso, fala que a rua, a praça onde havia o ouro translúcido. Você já viu o ouro transparente? Já viu? Ouro é um metal, ele pode ser transparente? O que vocês acham? Eu tenho um amigo que ele é ourives, mas essa informação eu não peguei com ele não. Depois peguei outras informações com ele. Ele sempre me explica sobre o ouro. Do que ele me explica, eu absorvo talvez 2% a cada conversa. Mas eu estou aprendendo. Mas disse do ouro, que o ouro, quando ele é martelado, ele pode se tornar uma película tão fina, que chega a permitir que a luz o atravesse e se torne translúcido. Esse é o amado das nossas almas. Martelado, ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, que pagou todo o preço de toda dor, de toda angústia. Ele foi martelado e ele tem a cabeça que é como ouro translúcido, e a amada
neste encontro, consegue enxergar o que ela nunca viu. Você precisa acessar este lugar. Eu preciso acessar este lugar. Essas mulheres representam não apenas mulheres em si mesmas. Elas representam a igreja, a noiva de Cristo. Ele vem buscar uma noiva pura, santa, gloriosa, sem mácula, sem mancha. Eu preciso sarar, mas você também precisa sarar. O apóstolo nos falou aqui no domingo, eu fui lá, viajei, fui receber a palavra junto com a minha esposa, porque nós precisamos estar curados para pregar para vocês. Pois bem, ele precisa, a bispa precisa estar curados, mas você e eu também precisamos. Porque senão eles vão estar, caminhando aqui, e a gente, nossa, quando é que eu vou chegar lá? E eles estão dizendo, vem gente, vamos lá, vamos buscar mais a Deus, vamos fluir nas águas do Espírito, vamos ser jardim regado, vamos receber mais. E você está, não, mas isso não é para mim. Não, mas está doendo tanto, estou sofrendo tanto. Não, eu neguei Jesus. Não. Jesus tem o poder de trazer a sua amada de novo para si. E não para o mesmo lugar onde ela estava anteriormente. Mas é engraçado isso, né? Porque a gente tem a ideia de que quando a gente for corrigido, quando você for disciplinado, quando você for ensinado, quando você for castigado, você vai ficar o último da fila. Mas é engraçado que Jesus faz o contrário. Se você se deixa ser ensinado, se você se deixa ser disciplinado, se você se deixa ser experimentado por quem Ele é, Ele te traz, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Fica aqui comigo, fica mais perto. Para que você tenha uma revelação maior e mais poderosa. E a palavra do Senhor nos fala. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, o versículo 16. A palavra do Senhor nos diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos falar todos juntos? Mas nós temos a mente de Cristo. Põe a mão aí na sua cabeça e diz, mas nós temos a mente de Cristo. Mas eu tenho a mente de Cristo. Você e eu podemos acessar este portal do encontro, da revelação, porque Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, que Ele nos dá a oferta para a gente entregar. Sabe, quando a gente é criança, que você pede assim para a mãe, me dá um dinheiro para comprar um presente para você. Ô pai, me dá um dinheiro para comprar o presente do Dia dos Pais para você. Deus é esse tipo. Ele nos dá o que nós vamos devolver para Ele. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Nós já temos a mente de Cristo. Nós já temos. Só que ela, lembra da mulher que entrou na paz? Nós precisamos deixar que a mente dEle nos absorva. Absorva as mentiras, os enganos, os pecados, as mazelas, as dores, as feridas. Nos consuma em todos os conhecimentos, em todos os padrões, em todos os sistemas que nós fomos aprendendo e vivenciando ao longo da nossa vida. Que Ele nos consuma, que o seu fogo nos consuma. A palavra do Senhor nos fala em Malaquias 3, 2, 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando Ele aparecer? Porque Ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Justiça é aquilo que não comete erros.
Deus que não tem falhas, que não tem variações. Deus nunca erra, Deus nunca falha. Ele quer nos dar esta mente que é como a cabeça de ouro, porque Ele é o cabeça da sua igreja, Ele é a máxima autoridade. Nós não somos um corpo sem cabeça, mas você precisa ter essa consciência no seu dia a dia, nas minhas decisões, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, na solidão, na tristeza, na alegria, na dor, na bonança. Quando alguém me fere, quando alguém se ressente de mim, quando alguém me frustra, quando eu não consigo, quando eu fracasso, quando eu não prospero, quando eu prospero, eu tenho a mente de Cristo. Este ouro está sendo purificado, refinado. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, até que a luz passe e ele seja o ouro translúcido. Nós temos a mente de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, esse é o último texto que eu quero ler. Efésios 18, 23. Efésios 1, do 18 ao 23. Efésios 1, do 18 ao 23. A palavra do Senhor nos fala: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés ungidos, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça ungida da igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos entrar neste lugar de entendimento. O apóstolo Paulo diz isso: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Essa é uma oração que eu e você precisamos fazer. Deus, ilumina os olhos do meu entendimento. Deus, ilumina. Eu sou tua igreja, eu sou tua noiva. Deus, ilumina os olhos do meu entendimento. Eu quero acessar o que essas mulheres acessaram. Elas não são diferentes de mim e de você. Você pode se encaixar na história de qualquer uma delas. Se você não é uma, você é a outra, você é a outra, ou você é as três. Não tem problema. O que importa é que Ele nos chama para um outro nível de mente. Nós temos a mente de Cristo. Chega de ficar caindo nos mesmos pecados. Chega de viver lambendo as mesmas dores. Eu não estou dizendo para você que você não deve sentir as dores. Você precisa sentir a dor, mas você precisa voltar para aquele que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Nós não podemos ser um corpo insensível. Você precisa sentir, mas você precisa reconhecer que você tem um cabeça, e a sua cabeça é pura, a sua cabeça é santa, é translúcida, não tem pecado, e ela te diz: vem, 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 eu não vou andar sem você, vem comigo, você é meu corpo, você é meu corpo, você é meu corpo. Nós precisamos acessar este lugar em Deus. A pastora Leonor falou sobre oferta, e é interessante que aquelas mulheres ofereceram uma oferta agradável ao Senhor. Elas permitiram que o Senhor as transformasse com o seu fogo refinador.
E pode ser que para isso você tenha que ser chacotado, você tenha que ser questionado, você tenha que ser ameaçado. Talvez vão chamar você de tantas coisas, chamam a gente de tanta coisa. Talvez haja ironia ao seu respeito, talvez você sofra, talvez você passe por doenças, por dificuldades, você enfrente o desemprego, você enfrente a dor, eu não sei. Existe uma infinidade de coisas que acontecem sobre nós que estamos debaixo do sol. Mas existe um Deus que diz para nós: eu quero te levar para um outro nível. Vem aqui, vem aqui. Eu sou o cabeça, seja o meu corpo. Seja o meu corpo, seja o meu corpo. Se eu, que sou humana como você, que tenho defeitos, mazelas, pecados, talvez maiores do que os seus, eu não quero que você fique para trás. Quem dirá? O Rei justo. Quem dirá? Aquele que se entregou, que entregou tudo. Ninguém tem maior amor, ninguém tem maior oferta, ninguém tem um unguento mais caro do que o sangue derramado por mim e por você. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero te convidar a clamar por isso. Deus, abre os olhos do meu entendimento. Eu quero reconhecer que eu tenho a mente de Cristo. Eu quero acessar, eu tenho orado por isso. Eu tenho orado nesses dias. Deus, eu quero acessar o que essas mulheres acessaram. Eu quero contemplar aquele que tem a cabeça de ouro, ouro translúcido, ouro puro e refinado pelo fogo. Aquele que tem pensamentos de paz ao meu e ao seu respeito. Nós queremos acessar este lugar em Ti, Deus. Nós queremos entrar em Ti. Nós queremos deixar tudo que um dia nos foi confiado como valor que nós tínhamos. Nós queremos deixar diante de Ti as nossas coroas, o reconhecimento humano, o reconhecimento pessoal. Nós queremos deixar a nossa fama, seja ela boa, seja ela má. Nós queremos deixar aos Teus pés todos os estigmas, todas as marcas que no passado nos tarjaram, sejam elas boas, sejam elas ruins. Nós queremos deixar todas as expectativas humanas, todas as falas depreciativas, todas as falas de elogios vazios. Nós queremos entregar, Senhor, hoje, derramar sobre Ti o nosso unguento, Senhor. Aquele unguento que um dia nos conferiu valor, aquele unguento que um dia diz que nós tínhamos algum valor diante da sociedade. Nós queremos derramar, Senhor, diante de Ti, aquele unguento que um dia aliviou temporariamente as nossas dores, as nossas feridas, as nossas feridas profundas. Foi temporário, serviu por um tempo, mas nós não queremos mais. Hoje nós queremos lançar tudo aos Teus pés. Nós nos desvencilhamos das roupas velhas, nós nos desvencilhamos da nossa velha adoração, nós nos desvencilhamos dos velhos pensamentos, dos velhos desejos, das velhas vontades. Nós Te entregamos os pecados de estimação, nós Te entregamos a valorização ao dinheiro, à riqueza, ao reconhecimento. Nós Te entregamos a necessidade de aceitação humana, nós Te entregamos a nossa prostituição, o nosso adultério, a nossa idolatria, a mentira que dominava as nossas vidas. Nós Te entregamos os abusos, as dores, as feridas, as traições. Nós entregamos tudo a Ti. Nós entregamos as nossas vidas no Seu altar, porque nós queremos, Senhor, nos perder em Ti. Nós queremos nos achar em Ti. Nós queremos nos esvaziar em Ti. Nós queremos ser em Ti, porque o Senhor nos chamou para sermos corpo, e nós nos rendemos para este lugar. Nós nos rendemos para este lugar. Nós vamos sarar. Nós aceitamos o Seu toque. Nós aceitamos a Sua restauração. Não mais as marcas do passado,
entendimento são abertos para ti, Jesus. De ti de ti e menos de mim, e menos